O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora, o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos para celebrar o último domingo do tempo quaresmal. É interessante que agora nós nos despedimos da quaresma, é a última semana. A próxima semana já é a semana santificada, onde nós vamos vivenciar o que a liturgia de hoje nos convida, nos abraça, para esse mistério. Vamos vivenciar a pessoa de Jesus na sua condenação, morte e ressurreição, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E é importante, não menosprezando as duas primeiras leituras, mas voltando hoje mais para o Evangelho, o Senhor ainda nos faz esse convite e nos convida a meditar sobre o tempo quaresmal, sobre essa realidade da quaresma. Nós tivemos 40 dias, estamos tendo 40 dias para uma conversão do coração. Os nossos irmãos da antiga aliança tiveram 40 anos de caminhada, uma conversão. O próprio Senhor já inaugura o seu ministério com 40 dias no deserto. E nós, será que já estamos prontos para viver a Páscoa? Será que verdadeiramente nos despojamos das realidades que estão conosco, que nos impedem de viver uma Páscoa?
de viver essa transformação do coração, né, se ainda não tivermos a oportunidade de vivenciar dentro do tempo da Quaresma essa conversão, nós temos essa semana para poder buscar uma conversão do coração. Veja que interessante o fato do texto para entender melhor essa conversão do coração. Tem aqui um grupo de gregos que estão em Jerusalém, estão, né, subindo para Jerusalém para participar das festas. Aqui mostra uma coisa, a gente pode ficar aqui, né, numa realidade de questionamento. O que os gregos estavam fazendo em Jerusalém? Podia ser turismo, podia ser peregrinação, podia ser curiosidade, enfim. Mas eles estavam com um objetivo, não na cultura judaica e nem na religião do judaísmo, mas na pessoa de Jesus. Então eles sobem, e é interessante que eles entram no templo, numa parte que os pagãos podiam entrar, chamado Pórtico dos Gentios, ou Pátio dos Gentios. E ali eles vão procurar alguém de nome grego. Por isso que eles falam com Felipe. E Felipe depois vai procurar André, e sendo eles judeus, podem entrar num outro pórtico, num outro pátio chamado Pátio de Jerusalém, aonde somente os judeus podiam entrar. Se um pagão, se uma pessoa fora do judaísmo entrasse naquela parte do templo, corria até mesmo risco de morte, né, pela parte das autoridades. E ali eles vão lá e conversam com Jesus, e Jesus fala: eis que o tempo chegou. É interessante o fato porque agora Jesus vai ser uma oferta não só para uma comunidade, mas para toda a humanidade. Né, e aqui dá uma lembrança bonita daquele primórdio, quando os reis magos chegam para visitar Jesus. Então quer dizer que todos os povos querem conhecer Jesus, mas aqui o verbo não é só conhecer pela curiosidade de saber quem é. O conhecer aqui significa ser discípulo, caminhar junto, né? Confiar e acreditar. Então aquele grupo dos gregos estavam querendo uma mudança de paradigmas, uma vida nova, queriam ser pessoas novas, caminhar com Jesus. Agora, para caminhar com Jesus, precisa vivenciar uma realidade que o próprio Senhor vai mostrar. Né? Ele vai falar quando o filho, né, quando a ação agora do Pai, o Pai que glorifica o Filho é glorificado e vai ser elevado da terra, ele mostra uma dimensão pela qual ele vai viver. Né? E depois ele usa até mesmo uma dimensão de agricultura. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não produz frutos. É interessante isso. Por que ele vai usar do grão de trigo? Porque ele vai falar da realidade dele. É apenas um grão que, caindo na terra, vai ser germinado e vai mostrar uma nova realidade. É preciso dessa morte para que se tenha uma nova estrutura, uma nova vida. Então a oferta do Filho vai trazer não só para o Israel de Deus, mas para toda a humanidade. Não vai ser só para o povo de Israel, mas vai ser para todos os povos. Todos se voltarão ao mistério chamado Jesus Cristo. Todos voltarão a mim. Ele fala isso, mas é preciso que eu morra. Então a oferta. A gente vê o lado humano de Jesus, que mostra que essa realidade, ele mesmo que tenta olhar para aquilo, o medo faz fugir. Quantas das vezes o medo nos faz fugir das realidades? Mas o Senhor mostra que a vontade não é dele. A gente pega o texto de Hebreus, né? A vontade não é dele, mas a vontade é do Pai que o enviou. Aí a gente vai entender que Jesus Cristo nos ensina a obediência. E para viver a Quaresma tem que viver a obediência. Tem que viver as vontades de Deus. Tem que ser uma nova criatura. Até lembrando, tivemos aqui a semana passada, dentro dessa realidade, a festa de São José. Falava na missa. O próprio anjo falou para São José: José, filho de Davi, não tenhas medo. Quase que para dizer, não tenhas medo de sonhar os sonhos de Deus. E até hoje ele fala isso para a gente, para mim, para você. Não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus. Porque aquele que sonha somente os seus sonhos, perde a sua vida. Aquele que perde a sua vida por causa de Cristo, ganhá-la-á. É uma ação muito maior. Então não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus. Não tenha medo de deixar com que Deus trabalhe dentro do seu interior. A gente não perde nada vivendo os sonhos de Deus. A gente não perde nada se colocando a serviço de Deus. E quem nos ensinou isso? O próprio Cristo.
O Cristo mostra claramente isso, nosso Senhor mostra isso para a gente. Ele sonhou os sonhos do Pai, mesmo sendo Deus, e ele sim, podia dizer, olha, isso aqui eu não quero para mim, mas ele sonhou os sonhos do Pai, pela obra do Espírito Santo. E assim se fez. Esse sonho, para um primeiro momento, parecia um pesadelo, porque houve a condenação, houve a flagelação, houve o caminho da cruz, houve a morte. Mas também tem a vida, a ressurreição e a vida. É necessário que Cristo desça ao seio da terra, né? Então, e ressuscite na sua glória. Essa é a ação importante que nos dá a celebrar. E hoje nós podemos dizer, nos despedindo do tempo quaresmal, o Senhor nos convida também a entrar de cheio nesse mistério, a ter coragem, repito, de sonhar os sonhos de Deus. Eu falei isso muito para mim essa semana, Antônio, não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus. Às vezes a gente tem medo porque a gente quer viver somente os nossos sonhos, mas Deus revela a sua vontade e a sua misericórdia e tudo se faz novo. Tudo se faz novo, né? Essa é a ação. Se Jesus Cristo não tivesse sonhado os sonhos do Pai, ele não tinha vivido o mistério da cruz, ele não tinha sido essa semente que cai na terra, como um grão de trigo. E a gente sabe, o grão de trigo cai na terra, depois nasce, né, forma espiga, tem outros grãos, o homem pega, colhe, macera, transforma em pão. Eucaristia. Então, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, celebramos esse mistério em Cristo. E não celebramos a morte, mas na sua morte e ressurreição, celebramos a vida, a nossa vida, a sua Páscoa, a nossa Páscoa, a sua Eucaristia, a nossa Eucaristia. Olha que beleza de mistério que o Senhor nos dá a celebrar neste tempo. Então, não vamos fugir das vontades de Deus, dos sonhos de Deus, para viver os nossos sonhos. Veja, isso é clássico, até mesmo no mundo. Todos que querem viver os seus sonhos, num tempo de pandemia, às vezes se perdem, né? Olha que interessante o fato. Quando a gente pensa muito no eu, né? Somente no meu eu, no meu eu, no meu eu, a gente esquece do outro. A gente fica preso no nosso, no eu. Esquece do nós, da comunhão, né? E Jesus Cristo, o que ele fez? Se abandonou em si mesmo para viver a salvação de toda uma humanidade. Carregou nos seus ombros o peso da humanidade. E não esmoreceu. Pelo contrário, ele fez como sendo a sua melhor oferta. E todos somos salvos no Cristo. Essa é a verdade. Então, por isso que hoje o Senhor nos convida, dentro desse tempo tão importante, que o Senhor nos conceda a graça também de a gente poder olhar para a nossa realidade e ver o que nos fere, o que nos mata, o que nos destrói, o que nos separa desse amor verdadeiro. Que a gente também possa ser esse grão de trigo que cai na terra e morre, mas ressuscita para uma nova vida. Então, tempo de quaresma, que a gente possa nascer para o Cristo e celebrar em Cristo a sua nossa ressurreição, a sua nossa Páscoa. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos oriente nesse caminho de vida, para que a gente possa ser verdadeiramente pessoas novas para um mundo novo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.